Amém? Pai, nós adoramos ao Teu nome, agradecemos ao Senhor por essa tarde, por esse momento em Tua presença. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Pai, nós colocamos esse momento diante de Ti para que o Senhor venha direcionar nossas vidas, alinhar o nosso coração com o Teu querer, com o Teu propósito. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Que seja uma tarde, Pai, onde a gente possa aprender uns com os outros e que a gente possa compartilhar das nossas experiências para que haja o crescimento no corpo de Cristo, nas nossas vidas quanto músico, quanto pessoas que te servem, que tem o teu coração, que busca a tua face, busca ser parecido com o Senhor. Que o Senhor nos aperfeiçoe nesse tempo, que a tua graça permaneça em nossos corações, em nome de Jesus, amém? Daí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então nosso encontro foi aí agendado com muita antecedência. Ontem à noite eu fiquei sabendo dessa reunião de hoje. Eu vim com o Felipe Vilela aqui para a região para fazer 3 cidades aqui. E o Felipe, sempre que a gente pode, a gente está acompanhando o Felipe. E até como a gente vem de carro para dirigir, enfim, cuidar dos materiais. Eu não sou cantor, não sou ministro de louvor. Então, geralmente quando ele ministra, quando ele caminha com alguém para ministrar, é o Fábio, sempre que vem junto com ele, né? Mas o Fábio não pôde vir e eu vim com ele. Enfim, muito contente em estar com vocês aqui. Vocês estão com uma cara de sério me olhando assim. O que esse maluco quer, né, velho? Meu nome é Alessandro Oliveira e eu sou músico e produtor musical. A gente congrega lá no Mevan, lá de Itajaí. Faz 10 anos que a gente está no ministério. Desde então, desde que a gente chegou, sempre no Ministério de Louvor, né? Ao todo, estou tempo na terra já, 18 anos vai que a gente está no Ministério de Louvor desde que iniciamos. E o Ministério de Louvor nos proporcionou ao longo desses anos uma família, um lar, uma casa, um desejo por mais de Deus. E a gente entendeu esse chamado, entendeu aquilo que Deus vinha ministrando nos nossos corações a respeito da música. Enfim, eu respiro música e voltei a minha vida, a minha casa, a minha família toda para esse lugar. E tem sido bênção. Fácil não é, como não é fácil eu acredito, para nenhum de vocês. Eu vejo aqui algumas pessoas que já devem ter aí perto do meu tempo, às vezes mais. Outros que estão iniciando, né? Bateram antes. Tu tem quantos anos, mano? Como é teu nome mesmo? Como é teu nome? Felipe. Felipe tem 13 anos. Eu tenho um pouquinho mais de ministério do que a idade dele, né? Iniciando. Eu acho que esse é o intuito do Ministério do Louvor, né? É a gente funcionar nessa questão até técnica, né? Tem gente que já estudou há muito tempo e vem estudando e tem que aparelhar com os que estão iniciando. E acho que essa é a graça do Ministério do Louvor, né? Eu quero... Não precisa não. Eu anotei algumas coisas aqui de manhã. A gente tem... Quantos de vocês já estiveram lá no intensivo? Pastor Teve. A gente faz... Estamos no 2º ano, né? Um intensivo que a gente tem feito lá no Ministério do Mevan, com vários temas, e um desses temas é a prática de conjunto. A gente passou o vídeo ontem aqui, né? E é o assunto em que eu ministro a oficina, falando um pouco a respeito claro que a prática de conjunto, o ideal de fazer seria que todos estivessem com seu instrumento, a gente fizesse um arranjo, tocasse junto, né? Mas o tempo não nos permite fazer isso, porque as oficinas acabam tendo 1 hora de duração, né? Então a gente fala mais sobre os conceitos que costumam acontecer no Ministério do Louvor, como é que a gente faz para otimizar os ensaios, enfim, vai falar sobre uma série de assuntos assim que dizem respeito ao Ministério do Louvor, né? Que tem no decorrer
da nossa caminhada aí. Bom, eu comecei tocando na igreja mesmo. Os meus pais se converteram, eu tinha meus 13, 14 anos. Eu sempre gostei muito de música. Eu tinha um tio meu que era DJ, e eu morava em Santa Catarina. Eu moro em Santa Catarina ainda, mas nessa época eu já morava, porque eu sou de Curitiba. E ele residia em Curitiba. Então a gente ia fazer pelo menos aí a cada 2, 3 meses, a gente fazia essa visita à casa dos meus avós em Curitiba. E o meu tio era DJ naquela época. Lá aqueles aparelhos, tudo lá, ele tinha umas caixas gigantes dentro do quarto dele. E eu já desde novinho gostava muito daquilo. Eu achava muito legal aqueles monte de botão lá e tal. Então, meu tio saía, eu ficava trancado lá dentro do quarto dele lá. E na época era aquela fita cassete. Então, Curitiba, né, como era a cidade capital, cidade grande e tal, a novidade chega primeiro lá e depois vem para Itajaí. Então, eu ficava nos programas de rádio lá acompanhando. Então, que era lançamento, eu gravava na fita cassete e trazia isso para minha cidade. E eu era o cara, né, no meio dos meus amigos. Eu tinha as novidades antes de sair na rádio e tal, né. E eu acho que aí foi o start para esse lance da música, e principalmente para a produção, né. Eu sempre gostava disso e eu achava engraçado que eu era um gurizão, então eu gravava de tudo naquela fita lá. Então, tinha sertanejo, daí tinha pop, tinha rock and roll, tinha de tudo. Eu fazia uma salada lá e trazia, daí tinha as novidades em primeira mão aqui, né. E logo os meus pais se converteram, eu tinha 13, 14 anos. E aí chegou na igreja, né, primeira coisa que bateu o olho, Ministério de Louvor, né. Oh, Jesus. Tá vivo, hein? E aí chegou na igreja, o Ministério de Louvor tinha uma banda muito legal na igreja onde a gente se converteu. E tinha um guitarrista que era bom pra caramba. E ele fazia solo de guitarra. Eu ficava, cara, como ele faz aquilo? Como é que ele só toca as notas boas? E aí eu congregava na sede. Daí depois de um tempo a gente passou a congregar numa outra igreja que tinha uma sede, tinha outras igrejas nos bairros assim. E eu congregava na sede e eu já tinha um violãozinho, eu já arranhava umas notas e tal. Naquela época como é que era o nome daquele negócio? Aquele livrinho, meu Deus. Mas enfim, aprendi tocando ali, sei lá, Legião Urbana, Capital Inicial, essas coisas que tinha naquele livrinho lá. E tinha as músicas, as letras e os acordes ali. Nessa época não tinha internet, né? Não tinha Cifra Club. Comprava. Era uma revistinha tipo gibi assim, né? Pequenininha. Esqueci como é que é o nome daquele negócio. Mas enfim. E eu já arranhava os primeiros acordes ali e tal. Dicionário de acordes. Mas tinha um nome, tinha um nome, eu acho que era... Como era essa? Mas o que eu comprava era um outro nome, cara. Mas daqui a pouco eu lembro. E aí eu já arranhava, tinha um violãozinho de nylon lá e tal, e arranhava os acordes. Aí a gente estava no final do culto conversando assim e tal. Aí o meu pai falou, o Alessandro está querendo pegar aula de violão e tal. Daí o irmão falou, tem um líder de louvor, o Paulinho, que ele é guitarrista. Ele era de uma outra congregação, da igreja que a gente congregava, mas numa congregação, não na sede. Ele está dando aula lá e tal, e eu comecei a pegar aula com ele. E daí eu comecei a desenvolver. Nessa época eu trabalhava, eu comprei um violão legal. Na época era um Ibanez. E aí eu comecei a desenvolver, foi indo legal. E ele pegou essa sacada e falou, cara, tu tá indo bem. Tu podia vir tocar no Ministério de Louvor com a gente. Eu falei, como assim? Tocar no Ministério de Louvor? Os caras já tinham CD gravado. Era banda referência assim na cidade. Galera boa pra caramba. Eu disse, não, cara, não dá pra mim não. Não, mas aí assim, a gente faz o seguinte, eu passo o repertório pra ti nas aulas, daí quando chegar no domingo, no dia de tocar, tu tira as músicas em casa, a gente vai e ensaia e vai dar tudo certo. Eu digo, beleza. Daí começou. Ele passava as aulas, daí a gente falou, então assim, a gente vai fazer um preparamento aí vai ter um período aí, então um mesinho aí eu vou te passando o repertório, vou te passando as músicas, daí tipo assim, eu passo as músicas que a gente vai tocar no domingo, tu ensaia. Beleza. Aí eu fui mestre e
me especializei numa técnica de violão chamada técnica Sena. Alguém conhece aí? Técnica Sena? Ninguém conhece? Cara, é minha própria. O que aconteceu? O camarada, meu líder, Paulinho, colocava as músicas para mim. Quando chegava no domingo, eu vinha com meu violão, plugava tudo, passava o som, dava aquela equalizada. Ia lá, né? Ele tinha um negócio assim que ele colocava as músicas que iam ministrar, pegava a primeira, não conheço. Pegava a segunda, não conheço. Pegava a terceira, quarta, não conhecia nenhum. Eu falava, Paulinho, cara, não tem nenhuma música daquelas que tu me passou lá, velho. Aí ele, cara, Deus deu uma outra direção aí, e a gente vai ministrar essas músicas aí. Eu falei, cara, e agora? Agora é o seguinte, eu baixava o volume do violão e ficava fazendo cena. Ó, aqui ó, tava rolando ali. Aí, no meio dessa, pintava uma que eu sabia, daí eu subi o violão. Aí no começo a galera falava, pô, cara, quase não ouço o som do teu violão. Eu falava, o menino lá do som lá não é muito bom não, ele não tem a manha de equalizar, malandro, né? Não tem muita manha de equalizar lá e tal, acho que deve ser isso. Isso foi me inquietando, porque isso aconteceu uma vez, aconteceu duas, e cara, isso foi um combustível. Eu falei, não vai dar não. Falei o seguinte, vou ter que acelerar esse processo aí, das duas uma, ou eu saio desse lugar e fico passando vergonha, ou eu vou ter que remar. Eu escolhi remar, eu falei, vamos embora, vamos pra cima. Eu lembro que eu peguei férias no trabalho, eu fiquei 1 mês trancado, só música, pegando repertório, tinha coisa que eu não sabia, acorde que eu não sabia fazer, cara. Olha, foi triste. E aí foi indo, e aqui dali para mim serviu, né? Foi um combustível assim, e um crescimento até acelerado assim, porque para acompanhar a galera, já tocava muito bem, os caras tocavam muito bem, eu tive que ir tocando violão. E aí, e o Paulinho era cheio dessa sacada, ele falava assim, antes de começar o violão, antes de começar o culto, às vezes não no domingo, assim, no dia de semana, ele falava assim, e já estava dando 7:45, assim, a gente já tinha orado, tudo e tal, ele falava assim, cara, vai lá começando lá, que eu preciso ir ao banheiro. Daí tipo, ele subia na terceira música, cara, ele me deixava sozinho ali, e eu metia a ficha ali, aí eu tinha que fazer a introdução, às vezes nem era eu que fazia, às vezes eu começava na guitarra. Enfim, e isso foi, né, para mim foi uma escola legal, assim, e para esse começo foi muito bom, assim, eu acelerei bem esse processo, né. Eu toquei com o Cláudio, alguém conhece o Cláudio aqui, que era um cabeludo que acompanhou o pastor durante alguns anos atrás, era tecladista, hoje ele está em Curitiba. Eu tive o prazer de trabalhar com o Cláudio, e, pô, os melhores músicos que eu conheço, assim, ele pianista fera mesmo, bom demais. Eu falo que ele é a enciclopédia da música, né? Porque não tem música que ele não sabe. E às vezes era até legal assim, a gente ia numa viagem, ele tinha um som novo de alguma banda, algum ministério e tal, tava rolando no carro, ele falava, pô, legal isso aí, né, cara? Vamos tocar essa música aí lá no evento. A gente tava indo pro evento, ele falava, vamos tocar essa música aí lá no evento. Falei, tá, cara, como assim? Não, eu vou pegar a letra aqui. Aí ele pegava a letra, baixava na internet, no celular, chegava lá, ele tocava assim, tipo, aí eu ia ver, às vezes ele acertava o tom, e já se fala, cara, até a tonalidade ele acertou, às vezes estava deslocado meio tom, às vezes um tom de diferença, mas a harmonia era sempre, o desenho da harmonia era sempre batata, assim, né? E aí ele contou uma história para mim do começo dele, e ele falou que ele já também tocava em casa, e aconteceu com ele uma outra história curiosa, assim. Ele falou que ele já começava a tocar e tal, e ele estava participando dos ensaios do Ministério de Louvor dele, e o líder do louvor dele falou assim, cara, eu acho que agora tu já tá legal, então esse domingo agora eu vou te colocar na escala. Aí ele, pô, na escala, beleza. E aí ele disse que chegou todo bobo com o violãozinho dele nas costas, domingo, vou tocar, né? Aí o líder do louvor, beleza, cara, legal, assim ó, tu senta naquela primeira cadeira ali que tu vai tocar de lá de baixo hoje. Falou pra ele. Aí ele disse que não entendeu nada, ele era gurizão, falou, tá, beleza, né? Tá, mas que horas tu vai me chamar? Não, esse culto todo tu vai tocar aí embaixo aí, a gente vai tocar lá em cima e tu vai tocar aí embaixo. Aí ele disse que foi, beleza, tocou ali com o violão desligado, ficou tocando.
Aí passou mais uns 2, 3 cultos, ele naquela mesma pegada ali, ele falou, cara, não tô entendendo essa parada aí que tu tá fazendo. Não, cara, o líder dele dando aquela cozinhada nele, né? Certo, ele pensou, vamos ver se esse moleque é bom mesmo, se ele vai espirrar, se eu apertar, se ele espana, se... E ele ficou por esse tempo. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a gente que está um pouco mais de tempo na música, a gente teve uma outra escola. Hoje, se o cara fizer um negócio desse aí, é bullying, sei lá, dá até processo, né, um negócio desse. E às vezes a gente vê que a gurizada não quer o negócio de... Né, eu falo assim, quem está começando, às vezes hoje não quer pular processo, quer pular etapa. Isso com certeza teve para mim, né, o que aconteceu comigo teve para mim uma valia muito grande, porque eu cresci, eu fui obrigado a crescer na marra. E para ele também foi assim, eu conheço poucas histórias com esse tipo, mas coincidentemente um amigo bem próximo, né, aconteceu uma coisa bem parecida assim, né? E tanto para mim quanto para ele foi muito útil assim, porque a gente perseverou, né? E temos perseverado. E falando em perseverança, eu quero ler uma... Vocês estão bem aí? Estão tudo certo aí? Vocês estão me olhando com uma cara assim de... Meu Deus, uma cara tensa. Relaxa aí, vai dar tudo certo. Mateus 24:13. Se você tiver a tua Bíblia aí, quiser abrir ou quiser ligar a sua Bíblia. Mateus 24:13. Aí, todo mundo achou? Diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso aí? Todo mundo diz isso aí? Quem que Jesus vem buscar? Você está falando de uma vida de salvação, né? Jesus sai do templo e os discípulos falam para ele, ó, mestre, vamos mostrar a estrutura do templo aí para o senhor e tal. Aí ele falou, ó, vai chegar uma hora que não vai sobrar pedra sobre pedra aí. Aí os discípulos questionam ele sobre a vinda e como que vai ser. E ele fala algumas situações que vão acontecer e que têm acontecido até hoje. E ele fecha com esse versículo dizendo, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Jesus vem buscar uma galera que persevera. Por que eu contei dessa introdução para vocês, daquilo que aconteceu comigo, um testemunho que aconteceu de um amigo próximo? Pô, já se passaram quase 20 anos dessa parada. E longe de mim querer dizer que alcancei algum lugar, mas a gente continua perseverando. Esse é o incentivo que eu quero dar para vocês agora nessa... A gente vai trocar uma ideia sobre essa parte técnica, quero ouvir vocês também. Mas a perseverança... Quer ver? Eu vi uma... Deixa eu deixar esse negócio legal. Ó, o dicionário tem sinônimo para perseverança: permanecer, ser constante. Me chamou a atenção esse termo ser constante, que está associado à perseverança. Se a gente está caminhando em direção a algum lugar, que eu acredito que todos nós estamos caminhando aqui, em direção a um lugar, para eu ser constante nesse lugar, eu preciso estar caminhando junto. Se eu parar, eu não estou mais sendo constante. Por quê? Porque está seguindo o caminho. Então, se tem alguém me acompanhando no caminho, se nós dois estamos caminhando juntos, nós estamos sendo constantes. Se eu parar, já não tem mais constância. O caminho seguiu. Então, eu acredito que na música acontece isso.
muito isso. Esse lance do incentivo da gente estudar, estar sempre buscando, nunca pode ser suficiente para a gente, o que a gente sabe. Eu acho que a gente tem que sempre estar querendo aprender, ser curioso, pergunta. Se tu faz um negócio aí que eu não domino, fala, pô, mano, como é que é esse negócio aí, cara? Me ensina isso. Acho que essa humildade de aprender uns com os outros, de estar ligado no que está acontecendo, faz parte dessa constância. Se eu paro e achei que falou, pô, tô legal aqui, eu sou o cara, eu sei tudo, mano, a fila vai andar. Eu falo isso tem acontecido muito com a questão da tecnologia, né? Assim, a gente deu um boom aí da tecnologia em alguns anos aí, e quem achou que já dominava o negócio teve que remar agora. Quem parou e não acompanhou, né, a gente está tendo a transição aí, já agora concreta, do analógico para o digital. Na igreja já é uma realidade, vocês têm aqui agora. Saiu aquele trambolhão de 36 canais ali, com cabo a reviria, porque os insert vai para lá e volta, e a mandada de fone vai para o efeito. Pô, vem um rackzinho desse tamanho, com, sei lá, 12 vias de XLR, não sei quantos, essa já é 18 de vocês? Deve ser 12 mais 6 P10, não sei se é isso, ou se vocês são todos P10. Enfim, né, vamos botar, tem 18 entradas ali, que são... você tem um equipamento, um tablet, que você tem um equalizador por canal, compressão, gate. Pô, cara, quem ficou lá no analógico, lá que tá lá no... tá tendo que ler manual, remar pra caramba. Então, a gente precisa vir acompanhando isso na música também, né? A nossa música na igreja mudou bastante, né? Hoje a gente tem visto aí a galera, pô, batera vem com um octopad daquele, não traz mais nada, cara. Mete um bumbo, uma caixa e um octopad. E chimbal, prato, não tem nada. E faz o negócio acontecer. A gente tem visto a galera substituindo o contrabaixo por sintetizador, 2/8. O cara toca no teclado, velho, contrabaixo. Um som para frente, eletrônico. Tá mudando. Isso é para todos? Não, não é para todos. Eu acho que é para alguns, né? A gente não precisa enquadrar todo mundo no mesmo lugar e formatar todo mundo. Eu acho que não. Acho que pode cada um fluir na sua essência, naquilo. Porque a questão musical vem muito do ambiente onde você veio, da forma que você cresceu musicalmente. Se você cresceu só na igreja, se você tem uma bagagem de repente de tocar na noite, tocar em bar, sei lá, de tocar em baile. O cara que toca em baile, ele toca 5, 6 horas em pé direto, pulando, sem, né? O cara que toca no barzinho, de repente já toca sentado. O cara que toca na igreja, às vezes não toca. Não, na igreja o cara toca. Finge que toca, né? Então o cara que parou no tempo e não vem acompanhando, o caminho está seguindo e ele está ficando para trás, vai ter que remar bastante. Então, fala para o seu irmão aí, perseverança. Perseverança, isso aí. E a constância faz parte da perseverança. Beleza? Galera, é o seguinte. Tem um microfone aí, eu acho. Tinha um outro microfone aí, não tinha? Ou pode ser isso aqui. Nossa, chuva. Diga seu nome e a cidade de onde você está falando. Não, brincadeira. Fala. Vou deixar para vocês se apresentarem também. Fale um pouco aí o que faz no ministério, para mim conhecer vocês também. E se é instrumentista, cantor, técnico de som, road. Meu nome é Thiago, para quem não me conhece, então. Faço contrabaixo, ministro, louvor, violão. E coordeno um pouco a questão, estou na frente da liderança do ministério hoje. Mais essa questão aí. Mas instrumentalmente, o meu foco hoje está no violão e na ministração. Baixo foi o que eu toquei a vida inteira, mas hoje eu tenho feito bem menos. Tenho ficado mais à frente do violão e ministração. Massa demais. Olhudinho, hein? Vou fazer tudo.
Zé Luiz, faço violão, ministro e dou um suporte na guitarra também, mexo um pouco na mesa de som, corro para tudo que é lado aí. É isso aí, massa. Vai passando aí? Passa. Daí, mano. Sou Moisés, faço guitarra, ministro também. Massa. E no momento tirei uns dias para cuidar alinhamento da minha família, Sim. né? Mas a adoração nunca para dentro de mim, né? Está sempre dentro. Então a gente precisa alinhar, aquilo que está falando ali, precisa alinhar por dentro para sair por fora, né? Benção demais. Então eu faço isso daí, faço parte daí. Isso aí. Aí, pastor. Gilberto, estou visitando o Lucas. É isso. Voz e violão, e a gente ministra também há um tempinho. Você congrega aqui? Não. Sou de Guarapuava, Paraná. Ah, é a cidade vizinha aqui? Isso, eu sou do Paraná. Ah. Eu estava em Chapecó, agora voltamos para a nossa cidade natal. Eu tô perdido. Pensei Guarapuava, que eu tô no Paraná. Paraná. Tô no Rio Grande do Sul. No meio do Paraná. Meio do Paraná. Beleza. Eu sou o Lucas, eu ministro voz e violão também. Estamos começando aí, junto com a galera. Eu ministrei um tanto lá com o sogro, lá em Chapecó. E aqui estamos começando. Benção. E Beatbox. faço beatbox. Top, hein, velho? Meu nome é Gabriela, eu ministro louvor no violão, também ajudo na guitarra e no contrabaixo, mas no contrabaixo é bem pouquinho. Assim. Beleza. Meu nome é Bruno, eu faço meio de tudo também para ajudar os piá ali. Tentei tocar bateria, que era meu sonho, mas eu não sei tocar. Eu também não sei. É a única coisa que eu acho que daí eu parti para as cordas porque eu não consegui tocar bateria. Acho que os pés meio fora de coordenação. Aí eu tento tocar guitarra, mas o Zé nunca deixa. Quando é a minha oportunidade, ele sempre toca. Né? Lembrando que os pedal que eles usavam eram meu, o cubo também era meu. Né? Enfim, eu estou desabafando agora aqui para todo mundo. Vamos aproveitar esse momento já para se mais alguém quiser desabafar alguma coisa aí, essa é a hora, tá? Eu sou o Bruno, eu toco... Eu toco guitarra, teclado, baixo, violão e bateria. Amém. Garoto. Ô Léo, tu toca alguma coisa? Triatleta. Como a gente fala no futebol, triatleta. Corre, pedala e nada. Eu sou o Jefferson e toco contrabaixo. Também passei por um período aí de alinhamento no meu casamento. Estou voltando agora devagarinho, né? Bem devagarote. Benção. E vamos se alinhando aí. Vamos pra pessoal. cima, não pode parar, velho. O negócio tá em movimento, hein? Fala aí, mo. Ô, prodígio. Qual que é? Meu nome é Felipe e eu toco bateria. Pode crer. Meu nome é Arthur e eu fico de Felipe. Toca alguma coisa, mano? Não. Como é que é teu nome mesmo? Arthur. Oh, foi em modo The Flash, velho. O meu nome é Ian, eu toco bateria e ajudo no teclado assim quando preciso. Pode crer. E vai todo sábado, primeiro sábado do mês lá pro café, né? No meio vai. Figurinha carimbada. Meu nome é Carol e eu faço back vocal. Pode crer. Nós trocamos uma ideia ali já. Queria te botar pra te fazer o... E essa galera aí traz aí. Ei, você veio pra cá também? Qual que é? Chega aqui, chega aqui. Vocês são do louvor também? Deixa no piloto automático aí, mano. Bom, para quem não conhece, meu nome é Paulo. Eu auxilio no que precisar aí. Também agrido o violão um pouco. Benção demais. Eu sou Leonardo, eu cuido um pouco da mesa e do ao vivo, que passa aqui, os cultos, e toco um pouco de violão. Eu sou o Bocha. Ah, garoto. Capaz, meu nome é Cauê e eu meio que arranho o violão daí e cuido ao vivo na câmera também.
O Léo, cara crente, velho. Ô, fiquei lá dele ontem ali. Ô, trouxe água pra mim. Ô, ele anotou pregação, Bíblia. Porra, cara crente pra caramba. Ô, tá de parabéns, velho. É isso aí mesmo, bota essa gurizada a fazer essa parada aí. Trouxe aguinha pra mim e tudo. Fera demais, benção. É isso aí, galera. Assim, vocês aí, tem alguma pergunta? Vamos começar. Eu separei algumas coisas aqui, mas eu acho interessante a gente... fazer essa primeira, mais um de cada vez, tá? Senão embola o negócio. Onde é que tá o mic? Daí, alguém? Se habilita aí, senão nós seguimos o barco aqui. Bom, não falei, né? Mas a gente trabalha com... Falei, né? Só não falei como. A gente trabalha com produção musical, né? Eu faço faculdade de música. Estou no 5º período fazendo licenciatura lá na Univale, lá em Itajaí. E eu estava 16 anos já fora da escola e voltei a estudar. É osso. É bem mais fácil fazer quando a gente é mais novo, porque o tempo vai passando e as responsabilidades vão aumentando também, né? A responsabilidade de trabalho, família, filhos. Eu tenho 2 filhos, sou casado já há 14 anos. Então tem a responsabilidade de trabalho, ministério. Não tem sido fácil, mas bom, nós vamos perseverar até o fim, vamos terminar, já que entramos nesse negócio aí, né? E bom, a faculdade você se depara com algumas realidades bem diferentes da igreja, e eu queria falar um pouco sobre isso. A gente se depara com, não são todos, mas com umas coisas assim que a gente aqui na igreja está muito blindado em relação a isso, assim. Eu sei que quem está estudando aqui ainda, as galera mais jovem aí, deve passar um pouco por isso, mas na universidade é tipo isso nível hard, assim. Drogas, sexo e rock and roll é o que há, assim, né? Principalmente no lugar onde eu tô, que é música. Então, ser luz lá naquele lugar é uma tarefa dificílima. É para os fortes. A gente tem que orar muito e estar muito atento para não entrar na onda dos camaradas, porque é osso o negócio, né? Pô, e aí todo tipo de perversidade que você pensar, os caras fazem e praticam. Enfim, a gente teve uma experiência. Eu tenho uma banda, chama Casa Nobre. Eu até trouxe alguns discos ali, depois eu vou colocar ali atrás ali. E eu venho dessa escola um pouco mais antiga, que a música é um pouco diferente, assim. Aprendi a tocar guitarra ouvindo, sei lá, Resgate, Oficina G3, e esses caras aí, né? E aquilo ali eu curtia assim pra caramba. Depois veio alguns gringos que a gente gosta e tal. Enfim, e aí a galera da nossa banda, que a gente se reuniu para fazer um som, deu uma mistura legal, assim, uma onda meio blues, meio rock 80 e tal, 90, sei lá. Tá bem misturado, assim. E o primeiro evento que a gente tocou foi um festival de música secular que tinha na cidade de vizinha, ali de Balneário Camboriú. E aí foram 90 bandas inscritas. Das 90, 36 foram classificadas para se apresentar, e dentre as 36 a gente estava no meio da galera lá, e foi passando e a gente chegou às finais. Foi bem legal, assim, mas eu confesso que no primeiro dia, principalmente, eu fiquei meio assustado, porque eu cheguei no lugar onde a gente passou o som à tarde e o evento era à noite. E a gente chegou no lugar, aquele cheiro de cigarro e misturado com outras coisas, e a galera bebendo. Eu falei, caramba, velho, que lugar doido é esse aqui? A gente chega sempre na igreja, a galera tá orando, né? Os irmãos conversando, falando, combinando já para comer uma pizza depois do culto e tal, aquela coisa. E aquilo ali foi um choque de realidade. Eu cresci na igreja, tocando na igreja, e a gente sabe que rola assim, a galera que toca na noite, a gente tem alguns amigos, mas vivenciar algumas coisas assim, falei, caramba. Eu falei, mas bora, nós estamos aqui, Deus trouxe a gente até aqui, vamos
E a nossa música chama Esmero. É uma música até que a gente fez um clipe depois. E ali não tem água com açúcar não. A gente fala da Bíblia descaradamente. E pau e a Jesus e vamos para frente. E a gente passou, a gente viu que alguma galera teve resistência e tal. Uma outra galera apoiou legal. A igreja foi em peso, lotaram o teatro, pegaram um lado todo assim, ó. Quando a gente entrou para tocar, família, mãe, pai, te amo, aquele negócio, sabe? E, aí rolou, passamos, aí ficamos lá e tocou aquelas 30 e poucas bandas. Não foi 30 e poucas bandas. Separado por categoria, a gente entrou na onda de rock and roll. Daí tocou aquelas, acho que foram 12 bandas. Naquela noite ali tocou, aí tocaram todas as bandas e a gente ficou esperando para saber o resultado lá e tal. Aí foram, falar as 4 últimas classificadas lá, e nós estava lá. Passou uma, passou 2, eu falei, não vai dar. Terceira, nós, Casa Nobre, e galera pulou, a igreja aplaudiu de pé e aquela coisa toda. E aí a gente veio para a final no outro dia, e matava osso demais, que daí no final eles separaram em música regional, MPB, jazz e o rock and roll. Então na final juntou tudo assim. Daí foi uma onda de apresentação assim de vários estilos, vários gêneros. E a gente tava lá no meio, enfim, aí a gente tocou a terceira banda e saiu, foi para frente assim, aí tu começa a observar as bandas que estão tocando, aí tu fala: essa aí dá para nós. Essa aí nós ficamos melhor. Aí tocou uma, falei, aí deu ruim. Primeiro já não dá mais. Que essa daí foi melhor. Aí tocou outra, depois tocou uma galera muito boa e tal. Enfim, ficamos lá esperando e tal. No final ganhou uma banda que realmente foi, para mim, eu ouvi e achei que foi a melhor, mesmo que o guitarrista roubou a cena, fez um solo lá que fez a galera ficar de pé e uma música bem legal. E a menina que contou a história da música, falou que era a história da mãe dela, que tinha falecido, então aí já mexeu um pouco também com a galera. Eu usou aquela malandragem toda, né, tal. E aí no final, depois de ter terminado, tal, a gente ficou lá esperando, e aí essa menina que ganhou, ela foi dar os agradecimentos lá, e ela falou: eu queria agradecer a minha namorada que tá... Diga, Jesus amado. Daí beleza, já que fez o agradecimento ali, acabou o evento, aí eles ficaram no lugar e tal. Aí eu falei pro G, que é o vocalista da minha banda, os guris foram embora, eu falei: cara, vamos lá para trocar uma ideia com essa mina aí, ver qual que é, né? Aí ela tava lá, tal, daí a gente chegou perto assim, daí eu falei: legal aí, quero parabenizar pela vitória, posso te dar um abraço, tal? Daí eu dei um abraço nela, tal. Aí ela olhou para nós e ela falou assim: vocês não vem com historinha não, que tava pau a pau, assim e tal, coisa. Daí ela falou: eu notei uma coisa, vocês não negam o Deus que vocês servem. Ela falou isso. Sim, eu falei: cara, ganhamos o festival. A vitória é só... Falei: cara, aí a gente saiu de lá, a gente orou, e o G falou: cara, essa palavra tem que ficar dentro dessa menina enquanto ela viver. Assim, isso tem que ecoar até que ela se renda. E isso é um testemunho assim do que a gente viveu, né? Mas eu falo assim, porque a música fora do ambiente da igreja é muito diferente. Muito diferente. A gente, como banda, está tendo a preocupação, não é desvirtuar a mensagem que a gente carrega, mas é trazer essa mensagem de uma forma que as pessoas entendam. Porque a galera lá fora não se dá muito bem com esse negócio que a noiva que pega fogo, tipo, incendeia a tua noiva. Como é isso? A noiva que pega fogo, o sangue de não sei do que, das quantas. O pessoal não entende isso, cara. Então você precisa levar o evangelho de uma forma inteligente, com que eles consigam compreender e absorver alguma ideia, e aí com o Espírito Santo, e ele faz o trabalho, enfim, né? A gente acabou no longo dos anos criando alguns dialetos dentro da igreja que o povo aí fora não consegue compreender. Mas enfim, eu falo isso porque, sei lá, de repente você está com esse mesmo sentimento aí no coração, e
há uma carência e há um espaço para se ministrar o evangelho nas praças, nas ruas, nas universidades, nos festivais. Eu acho que a gente não pode negociar valores. O evangelho tem que ser puro e simples, do jeito que é, sem acrescentar e sem tirar nada. Mas a gente pode fazer de uma forma com que a mensagem seja elaborada, pensada e façam as pessoas refletirem, né? A gente está tendo muita oportunidade. Esse ano não tanto, porque nosso batera ele mudou para uma cidade 200 quilômetros da nossa cidade, então dificultou um pouco a questão do trabalho que a gente vinha desenvolvendo nas escolas, porque ele precisa vir toda vez para cá e aí acaba o custo ficando meio alto. E a gente desenvolveu um trabalho nas escolas com as crianças, enfim, em tocar nesses lugares, e a linguagem lá tem que ser diferente, mas a gente não perde a oportunidade não. Primeiro você canta aí, não posso falar que ele está gravando. Que país é esse? Como a gente fez no circo voador lá. Canta que país é esse? E a galera, vai para cima. Quando acaba a música, a gente fala, e aí? Será que a responsabilidade desse país que está tão ruim aí é só dessa galera que está comandando aí? Ou isso começa lá dentro da nossa casa? Aí dá aquela... Aí a galera dá uma... vocês cantam que país é esse? Estão tudo desviados. Pois é, num circo. Ele teve a oportunidade lá em Curitiba, na Jocum. Então, são estratégias que a gente usa diferente daqui, de dentro da igreja, né? Mas, enfim, depois de cantar que país é esse, a gente canta Neemias. Essa é a história de um cara que venceu na vida e volta lá para a comunidade de onde ele saiu, para reerguer a cidade que estava destruída, chamar os amigos para perto e falar, ei, não vamos deixar esse negócio aqui cair não, meus pais estão enterrados aqui. Vamos reerguer essa cidade aqui. Vamos lutar contra todo mundo que vier contra. A gente bola uma estratégia aí, fica tu aqui com uma espada na mão e uma trombeta na outra. Se viu o inimigo, subir aí que a gente larga as ferramentas, pega a espada, vamos para a batalha e para cima. São estratégias que a gente usa, né? Fora desse ambiente da igreja. Eu não estou pregando contra o Ministério do Louvor, não me entendam mal, por favor. Eu faço isso há muitos anos e continuo fazendo, servindo, pastor Cris, servindo a galera lá no Mevan. Mas não existe só um tipo de música para nós que somos cristãos. A música não tem só uma finalidade para a gente. Ela pode ser uma arma de evangelismo, ela tem que ser uma ferramenta de adoração, né? Por muito tempo foi ensinado para a gente que a adoração era aquela música lenta lá, né? Mas graças a Deus a gente já desconstruiu isso, né? Já, né? Já? A gente costuma dizer que a melhor invenção para se tomar água é o copo, né? O copo é a melhor invenção para tomar água, né? Você está com sede, um copo de água. Só que se você estiver num lugar com muita sede e tiver uma torneira, mano, e não tiver água, e não tiver copo, você não vai tomar água. Você vai dar o seu jeito. E eu penso que a música para adoração é esse copo. A gente usa ela e sei lá, pode ser a melhor invenção para se adorar a Deus, a música. Mas se não tiver música, a gente adora a Deus? Adora, com certeza, o tempo todo. Se não tiver copo, mano, mete a mão debaixo da torneira, liga a torneira, mete a boca. Quem jogou bola aí na rua aí? A vizinha botava aquela mangueira pro lado de fora da... A vizinha, né? Às vezes jogando na rua, 2, 3 ruas para frente, lá jogando bola, lá e longe de casa, bateu aquela sede, o que faz? Ô vizinha, dá para dar uma água aí? A vizinha botava aquela mangueira para fora assim, ligava a torneira lá, aquela água quente. Pô, melhor coisa do mundo. Não tinha copo, já pensasse se a gente fala assim, tô com sede, ô vizinho, dá para dar um copo? Que copo? Toma água aí. Benção? Fale alguma coisa aí. A gente vai falar de, sei lá, eu marquei mais algumas coisas, acho que já me alonguei demais. Meu Deus, já dá 3 horas já. Bom, tem algumas outras coisas que eu anotei aqui, mas quero ouvir vocês aí também. Um de cada vez, tá? Eu queria só falar que muito tempo que a gente viveu aqui, até ontem te falei isso, a gente tinha essa dúvida, né?
do fluir lá e o fluir aqui. Muitas vezes a gente se baseava porque estava acontecendo lá e queria adaptar as mesmas circunstâncias aqui. E hoje a gente tem uma identidade nossa, a gente tem os ministros que cada um tem o seu estilo e a gente cuida muito para não atrapalhar nesse sentido, para que o outro flua. Mas nesse contexto geral a gente também vê que aquilo que tu falou ontem ali é verídico, né? A gente está num processo de transição ainda, de a gente melhorias na parte técnica mesmo falando, né? E eu queria que tu falasse alguma coisa nesse sentido, de presença mesmo, né? Que possa nos ajudar nesse contexto, porque a gente muitas vezes eu mesmo muitas vezes erro nisso, na questão do olho fechado, na questão da não interação com a igreja, né? Só para te dar uma pincelada em cima disso, se tivesse alguma coisa para nos acrescentar. Então, acontece isso bastante com os ministros, né? Mas os músicos, às vezes, também acontece isso também. É o lance do cara, a gente brinca, né? Que é o cara que entra na bolha, né? O cara entrou na bolha ali e ele está ali adorando como se ele estivesse no quarto dele. Mas, cara, tem que ter um pouco de... tem que ter um pouco de respeito com as pessoas que chegaram no culto. Que às vezes trabalharam o dia todo, chutou o cachorro, topou na cama, brigou com a esposa, o trabalho deu ruim, tem conta para pagar, não conseguiu vencer, chega com a cabeça... E aí a pessoa precisa ser levada a esse ambiente de adoração. Se você já chega lá no teto, assim, a pessoa fica ali te observando ali. E tá legal, assim, tu tá queimando, tranquilo ali, mas às vezes ela não conseguiu chegar com a alma dela para elevar o espírito dela a esse lugar, assim. Então, eu gosto sempre de... Sabe qual é o nosso problema? A gente é meio desequilibrado. A gente sai de um extremo e vai para o outro. A nossa música já foi muito técnica, mas muito técnica e sem a graça, sem a presença de Deus. Era uma música legal assim, mas a gente via que nos cultos não acontecia nada. E agora a gente foi para um outro lugar, assim, tipo, a gente tem uma vida de oração, a gente queima e chapa e tal, mas aí a nossa música às vezes não está muito legal. Como é que eu falo assim? Não é só o executar, é o envolver, assim, você fazer a galera participar. Por exemplo, o cara que está ministrando, tem uma banda junto ali, mais 4, 5 caras junto, que dá para, né, eu falo cara, né, não, às vezes não, tem meninas juntas, né? Dá para rolar uma interação, fazer esse negócio, tirar um pouco essa tensão, porque tocar já é tenso, assim, você tem aquela responsabilidade de estar concentrado na música, de acertar a harmonia, né, de tocar no tempo certinho, de quem está cantando de ser afinado, enfim, de se ouvir, que tem toda essa questão técnica aí, e é muito tenso tudo isso, e a gente precisa quebrar um pouco, acho que envolver o trabalho do ministro, envolver um pouco mais a galera também, para isso não ser uma responsabilidade única, exclusivamente daquele cara que está com o microfone ali, ou está direcionando alguma palavra. Eu sei que a gente tem a adoração na vertical, mas, cara, a cruz ela não é só para cima, ela para o lado também, ela precisa tocar os nossos irmãos, enfim. Quando você coloca a igreja em participação, aquilo que Deus está te dando, porque a gente crê que o ministro é o cara que está aqui expressando algo que ele foi ministrado já antes de chegar nesse lugar, assim, através das canções, através de uma palavra. Então ele está expressando isso com a música dele, né, tal, com a arte dele. E quando você faz essa galera participar disso tudo, o impacto é maior, assim, né? Você consegue transferir isso aí, e eu tenho certeza, né, que o Espírito consegue unir o coração de todo mundo para esse lugar de adoração, né? Mas eu acho que é um pouco dessa dificuldade que a gente tem, pelas igrejas onde a gente tem ido, acontece isso, lá no Mevan acontece muito, eu brigo muito com a galera lá a respeito disso, assim, para a gente ter um pouco de interação e se preocupar. Porque, assim, uma coisa é você estar num evento onde a galera está 4 dias trancada, é aquele que a gente fala empurrar bêbado, você empurrou,
Outra coisa é vocês pegar um culto de, sei lá, de quarta-feira, quinta-feira, que a galera sai do trabalho, vem direto, ou escolhe, ou toma banho ou come. Então, às vezes o cara toma banho, às vezes o cara come, né, que não dá tempo de fazer as duas coisas, vem direto, às vezes do trabalho e tal. Isso acontece isso para todo mundo, não é? E aí, quando você chega aqui, você tem que desligar aquela chavinha lá, pô, e o ministro pode ser facilitador de mudar a chavinha aí, trazer a galera para esse ambiente de adoração e a gente adorar como igreja, assim, né? Não só como ministério de louvor, mas como igreja. É isso aí? Não sei se fui claro, se eu fui confuso. Entenda uma coisa, não estou querendo falar... Eu trouxe alguns exemplos da música lá fora, a gente falou um pouco sobre perseverança, trouxe um pouco do exemplo. Não quero tirar ninguém da sua característica, não. Quero falar para você que não está restrito a uma coisa só, tem uma pluralidade aí na música aí que a gente pode aproveitar, né? Porque acontece, eu conheço músicos que eles não se encaixam no ministério de louvor, mas que fazem um trabalho... o Felipe é um cara. Eu boto o Felipe canta Formoso És, ele sai do tom, o cara para acompanhar ele tem que ser ninja, porque ele... Tá gravando aí? Ô Felipe, aprende a cantar, filho. Jesus amado. Para acompanhar o Felipe no violão tem que desafinar o violão todo. Ele vai matar a hora que vê isso. Mas só que o cara arrebenta lá fora, sabe? A gente faz os eventos na praça lá, a galera pira, ganha uma galera para Jesus. E aí eu falo o quê? Você já pensasse se não tivesse, se falasse pro Felipe que a única maneira de fazer música era no Ministério de Louvor? Como é que faz para um cara desse? Né? Então assim, a gente não nos conhece, mas eu posso estar de frente com pessoas aqui que às vezes ardem em outras coisas no coração, e não está restrito a isso. A gente pode pegar, se tem a música na veia aí, vamos para cima, beleza? Então não estou querendo enquadrar todo mundo no mesmo lugar ou tirar você do lugar onde você já está. Estou querendo passar que existe mais, assim, a gente não está, a gente estuda sobre funções da música, né? A música não tem uma função só, tem várias funções, né? Então tem a função de entretenimento, diversão, passar uma mensagem, né? Essa questão da adoração que os educadores aí falam que é a função religiosa, eles não entendem, mas essa função de expressão do sentimento do coração de Deus, do nosso coração e do nosso coração para o coração de Deus, né? Enfim, tem a função estética, né? Que não é a estética não da parte visual. Essa palavra estética a origem da palavra é destesiar, que seria ao contrário de anestesiar, né? Sabe quando a gente toma anestesia que fica dormente? Então essa palavra estética vem de aflorar o sentido, né? Anestesiar seria anular os sentidos, né? E essa palavra de trazer é mais ou menos quando acontece assim, que você escuta uma música antiga, assim, te remete a um lugar, assim, tu fala, cara, essa música aí eu tava lá na casa da minha avó, lá, tal, quando tocou essa música. Isso acontece, essa é a função estética, né? Então, tem outras funções aí que a gente pode explorar, e a gente é crente e crente também se diverte. Claro que assim, é porque a gente... Sabe aquela onda do gato escaldado ter medo de água fria? A gente viveu numa geração que ficava, vamos lá, tira o teu pé do chão. Pô, e esses caras que estavam fazendo essa parada aí, pô, tinha a vida toda torta, cara. Aí, pô, era uma piada aquilo ali. Aí hoje o que a gente faz? Cara, a gente nem se mexe, tá ligado? Na oração. As músicas rápidas da igreja foram abolidas, porque a gente ficou com essa parada assim, meu Deus, isso é do diabo, esses caras são loucos. Né? Mas não é não. Bora aí, mais um de cada vez? Alguém aí? Fala aí, pastor. Tá. Oh, não vai... Se eu não souber responder, eu vou passar, tá? Passa. Oi. Na verdade, tu acabou respondendo uma dúvida que eu tinha e eu nem tinha formulado uma pergunta. Sim. Oh, que bom, hein? Não, mas a respeito dessa... Cara, tanto da interação ali com a igreja, que realmente muita coisa, às vezes a gente
passou aquilo, não, rejeita isso, agora é outro jeito. Adorar agora é assim, né? Sim. E, enfim, na verdade eu tô processando aqui, e na real eram algumas dúvidas que eu tinha, mas tu já acabou trazendo à luz, assim, algumas coisas, né? Tanto de fazer aqui dentro, quanto de fazer lá fora, enfim, a própria questão do Felipe, casos diferentes, pessoas expressando a sua maneira ali, né? E... não sei, mas eu não tu já respondeu. Massa. Amém. Leva aí, pastor. Você comentou e é interessante a questão da música, porque são enfoques diferentes, né? E pode ser que você, músico, sirva em todos eles, Sim. ou pode ser que você não se encaixe em alguns deles. Agora, sim, algo que me pega bastante, se eu puder passar alguma coisa, né? E acredito que você vai partilhar isso também, ou já partilhou. Eu sou bisneto de presbiteriano. Eu comecei no coral. Eu amo música também, a nossa família toda é música. E a questão é que hoje eu me pergunto para os músicos, e vou colocar você, que é mais novinho aí na fé, talvez até de idade, ou na fé também. Se o pastor tirar o instrumento de você, você dá conta de continuar adorando? Né? Isso é muito sério. É isso aí. É o lance do copo, né? Que a gente falou, né? É o lance do copo. Cara, se não tiver o copo, dá para tomar água? A gente pode tomar água? A gente tem que tomar água? Tem, a gente dá um jeito. Porque a adoração não está necessariamente ligada à música. É uma baita de uma ferramenta, né? É o copo para tomar água. Mas, cara, se não tiver copo, a gente dá jeito. E eu acho que tem que ser o tempo todo. Quando a gente fala assim, né? A gente não pode querer usar alguns conceitos como pretexto, né? Por exemplo, assim, eu não me encaixo no grupo de louvor da igreja. Daí vai ver, o cara é todo rebelde, não tem problema de relacionamento. Daí é o seguinte, daí não é questão de chamada. Daí isso precisa ser tratado mesmo, ser acompanhado, baixar a bola, tentar ser discipulado, entendeu? Entender algumas coisas para você poder dar sequência. Porque problema de relacionamento, daí, eu não consigo porque eu não gosto do fulano de tal. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de chamado, né? Porque como o pastor falou, você pode servir em todas, né? De repente você faz um trabalho aqui fora, mas serve a igreja local, trabalha junto com o Ministério de Louvor e tal. Né? Não vamos usar... o meu chamado não é tocar na igreja, é tocar no mundo. Aí, qual que é essa daí, velho? Pera aí, né? Vamos alinhar o coração primeiro, né? Mais alguém aí? Como é que vocês conseguem conciliar esse tempo de ensaio? Porque, por exemplo, aqui, a gente nunca consegue marcar um dia entre todos conseguem. E ainda a gente, ainda tem dias livres que o templo não é usado. E lá, sei lá, até de madrugada tem evento. Como é que vocês conseguem conciliar com tanta banda para fazer ensaio? Cara, assim, agora a gente retornou com a maratona um pouco mais puxada de ensaio. Então a gente tem esse mesmo problema. O templo, a igreja local, tem atividade todo dia na semana, com exceção de quinta-feira. As quinta-feiras não tem atividade lá. Tem atividade, mas não é no templo, então é nas salas lá, dá pra gente fazer o ensaio. Só que, cara, somos lá em 11 bandas. Então, se for uma, vai dar uma a cada 3 meses para tu ensaiar, se for fazer. Então a gente conseguiu fazer uma parceria com o estúdio para poder ensaiar no estúdio. Então tem 2 ensaios na semana, terças e quintas no estúdio, e aí quinta-feira acontece no estúdio e na igreja, daí com os ministérios, né? Eu sempre falo desse lance do ensaio, que é o seguinte, hoje a gente, graças a Deus, a gente tem a facilidade da comunicação pela internet, né, WhatsApp e tal. Cara, dá para fazer o dever de casa antes, né, de chegar no ensaio. Como isso? Cara, por exemplo, o ministro, eu quero tocar essa música aqui. Então ele enviou lá no grupo, ele já tem que se dar o trabalho de tocar e ver se aquela tonalidade que é original da música rolou para a voz dele, né? Aí, ficou legal. Não, beleza, galera, não tom original, pode tirar os arranjos aí. Aí, essas coisas a gente pode combinar. Por exemplo, sei lá, tem a introdução é de saxofone da música. Já combina aí, como é que vamos fazer? Não tem saxofonista na banda, como é que a gente faz?
galera, vamos fazer isso com guitarra, a gente pula a introdução, já começa direto, já combina isso e chega resolvido já. Ah não, vamos fazer a mesma linha na guitarra. Então pronto, o guitarrista já sabe que ele tem que tirar aquela frase de sax, se não for igual, mas pelo menos que lembre ali o tema, ou que tenha a quantidade de compasso, a mesma duração ali e tal, daquela introdução, e a partir dali a música vai começar. Ah, como é que vai fazer? E combinar esses detalhes para que quando a gente chegar na hora de fazer o ensaio, da prática, a gente já vir com isso resolvido, não chegar aqui e ficar... Porque daí pensa assim, se você tem... Aqui vocês têm um dia ou não? 2 dias para disponível? Se tiver 6 bandas, vai dar, sei lá, menos de uma vez por mês, né? Então você tem que vir com a maior quantidade de detalhes possível resolvido para cá. Para chegar aqui, montar o negócio, passar algumas vezes, acertar o que precisa ser acertado e aí ir para frente. Pelo menos assim a gente faz lá e tenta... Agora a gente está trabalhando com o repertório, principalmente com o Cris, que é com quem eu estou mais tocando. Está trabalhando... O Cris não lançou ainda, mas já está gravado um EP novo, com 6 músicas, então a gente está trabalhando o repertório autoral. Daí a maratona de ensaio tem sido um pouco mais puxado, porque daí vão tocar com VS e tal. Tem algumas coisas que, por exemplo, tem teclado que eu gravei nas músicas do Cris, a gente não tem tecladista, tem algumas coisas de loop, então a gente vai tocar com VS e os ensaios vão ser um pouco mais puxados. Mas geralmente quando é com o ministro assim, por exemplo, o meu guitarrista não vai estar aí, pode me acompanhar? Passa as músicas e aí a gente combina pela internet, chega lá um pouco antes, a gente já passa. Eu sei que é um pouco difícil, isso requer um pouco aí já de experiência nessa parada. Acho que para fazer com música iniciante é um pouco difícil isso, porque requer... Por exemplo, quem já toca mais tempo já tem... o caminho harmônico já está mais ou menos na mente, né? Conforme o ministro... conforme a nuance que ele vai fazendo com a voz, você sabe se ele vai repetir ou vai voltar, mais ou menos você fica meio esperto nisso aí. Com músico iniciante isso aí precisa ser combinado, né? Daí é um pouco difícil, então daí requer ensaio mesmo de bater até ficar legal, né? Mas a gente faz isso aí, a gente reveza então entre a igreja e o estúdio, esses ensaios aí. E lá, cada ministro daí tem a sua banda, né? Cada ministro tem a sua banda lá. Isso facilita porque se você tira um repertório, por exemplo, de 10 músicas, vamos falar de um trabalho inicial, você pega um ministro e uma banda nova, você tira 10 músicas de repertório, esses primeiros ensaios são puxados, mas depois você vai só acrescentando, então os ensaios ficam mais leves. Uma ou outra você dá uma relembrada e tal, mas basicamente é isso aí. Com a minha banda aí o negócio já era mais puxado assim, porque daí repertório autoral é criação de arranjo, então como é que faz? Eu tô com uma música nova lá agora, e eu fiz o que? Veio em cima de uma levada de bateria, eu criei um riff de guitarra, então aí eu gravo isso, daí eu mando pros guri, falo, tem essa ideia inicial aqui. Aí eles dão um jeito de grava no celular lá, pluga o amp, pluga a guitarra, cantarola uma melodia lá, e depois a gente se reúne, ou se alguém já tem uma ideia de letra, passa, eu já tenho escrito isso. Aí a gente vai fazendo junto, assim. Então a música vai meio construída. Isso em alguns casos, né? Em outros casos, às vezes acontece tudo. Por exemplo, a gente gravou Indiferença no DVD do Felipe, a gente compôs a música na quinta-feira, a letra, a gente fez os arranjos no sábado de manhã e gravou na terça-feira. Então, tempo recorde, assim, né? E não tinha ideia nenhuma. A ideia veio do verso do Felipe, que o Felipe já tinha uma ideia de verso que ele queria fazer, que a princípio ele queria que a gente participasse no DVD dele, aí ele falou, cara, eu vou fazer um verso numa música de vocês. A gente ficou com resistência, falei, cara, sei lá, parece que vai soar um negócio meio adaptado, só pra gente participar, não gostei. Cara, vamos fazer uma música nova. Ele disse, não, beleza, então ficou assim. E aí foi chegando perto no dia do lançamento e essa música nova não acontecia. Aí a gente falou, Felipe, cara, a gente precisa resolver isso aí. Aí ele falou, não, eu tenho um pedaço de um verso aqui. Aí ele passou, e aí, mas é exceção, né, cara?
Não é toda música que acontecesse assim, o cara pudesse compor na quinta, fazer o ensaio, gravar o ensaio com os arranjos prontos no sábado e tocar na terça-feira gravando. Se fosse todas as músicas que fossem assim, poxa, ia ser benção demais. Mas não é assim. Então não tem muita regra, né? Mas é isso aí. E aí, mais alguém? Eu queria falar uma coisa aqui, antes de mais uma pergunta. Eu separei um ponto aqui falando a respeito da mixagem. Bom, todo mundo sabe o que é mixagem aqui, né? Mixagem é essa ideia de misturar, né? Os instrumentos aqui e a gente mandar isso para a galera em forma de música, né? A gente pegar os instrumentos separados e fazer com que eles casem. Bom, então tem alguns aspectos aí que a gente pode pontuar para que isso soe legal, né? Desde a questão de casar alguns instrumentos, groove, baixo, batera, né? Levada de violão, tal. Mas tem uma coisa que a gente pode melhorar bastante. Eu acho que é essa questão do volume que sai daqui de cima para cá. Isso é terrível, né, para os técnicos de som aí. A gente, músico, foi e é responsável por algumas mudanças que aconteceram na igreja, né? Por exemplo, esse aquário aí que eu detesto, Jesus amado, isso aí é culpa nossa, cara. O lance dos pastores tirar os amplificadores de cima do púlpito, botar tudo em linha, tudo no fone, tudo culpa nossa. Porque a gente foi por um tempo indisciplinado. O batera virava a baqueta do lado contrário e dava que a senhorinha que está sentada aqui fica piscando o tempo todo quando ele bate na caixa, né? Cada vez que ele... E a gente não foi equilibrado nisso. Então a gente manda muito som daqui de cima e isso, o técnico de som, é terrível para controlar isso. Porque aí pensa, você mistura o som dos amplificadores com mais o som da frente, e aí vira... Mas um ponto assim que eu acho que é legal, falando aqui para vocês, né, da casa aqui, vocês têm um monitoramento por fone, né? Tentar equilibrar um volume mínimo aqui em cima, nos retornos. Ah, não estou me ouvindo, por exemplo, cantor. Cara, coloca um fonezinho, pelo menos um lado, e aí manda a voz aí no ouvido. Você não pede a referência da banda, né, da igreja, a resposta da igreja, mas você está com a tua voz aqui legal no seu ouvido. Isso para todos os músicos. Cara, o amplificador ali não é para empurrar som para a igreja. Mete ele ali para ti, para tu timbrar ali, se ouvir e tal. Né? E eu sei que isso é difícil pra caramba de fazer. A gente passa por essa luta aí lá também, porque a gente responde, né? Porque se um sobe, o outro sobe, se o batera bate, tu sobe o ampli. Se sobe o ampli, o ministro fica mais voz. Daí chega uma hora que tá todo mundo lá terrivelmente batendo no teto e o som fica incontrolável, né? Então, algumas coisas aí que aconteceram, é culpa nossa, a gente pode melhorar isso aí, né? Se a gente for um pouco mais disciplinado nessa questão aí. Hoje está mais fácil. Esse lance do fone aí facilitou bastante. Você pode... Eu não gosto de tocar com os dois fones, eu uso o in-ear, mas sempre quando eu toco eu deixo um lado solto, porque eu gosto de estar ligado no que está acontecendo com a banda. Geralmente eu estou nessa responsa aí da coordenação da banda, então eu tiro um lado e o outro lado e eu coloco o que eu preciso aqui, sei lá. Se eu achar, por exemplo, que eu estou muito longe da bateria e não tem um retorno perto, ou se eu colocar mais aqui, às vezes não tem um retorno individual, né? Se o cara subir a bateria para mim aqui, ele vai subir para o ministro lá também. Aí deu ruim. Aí se subir para o ministro, ele vai falar que faltou voz. Aí ele sobe a voz lá, sobe aqui. Aí eu falo, não, cara, deixa só o mínimo possível aqui para mim, não precisa bateria, aí bota um pouquinho aqui, ou às vezes o meu próprio instrumento. Geralmente o meu instrumento eu não coloco no fone, porque estou com ele com o amplificador aqui nas costas, então aí eu só coloco algumas coisas que estão mais longe de mim. Mas esse é um ponto aí que a gente dá para ter uma atenção especial, para a gente ter o mínimo possível de som aqui em cima, porque isso atrapalha pra caramba. Às vezes a gente está tocando em lugar aí, o cara baixa a frente assim, ó. Meu Deus, o palco aqui está tocando o som da igreja praticamente, tá ouvindo tudo dos... O cara fala assim, olha ali, cara, vou baixar. Meu, tá pegando demais assim, então deixa um pouco ter essa sensibilidade aí, seria legal. Beleza? Mais alguém aí? Pastor? Benção.
Um de cada vez aí, pessoal. Lá no Mevan, Itajaí, lá se percebe, assim, por exemplo, quando teve as primícias, tu tem lá um som desde Asaf Borba até Daniel Alencar, tipo... Sim. São 4 gerações, 4 décadas de diferença de música, né? E em todos os cultos flui, a igreja adora e responde da mesma forma. Às vezes eu vejo que a maioria das realidades não é diferente, então tem gente que vai tocar, né? Tu falou, o Felipe cantou uma música do Keith Green lá, que é de 60 anos atrás, e aí tu acha que essa mudança de estilo que teve na igreja, ela foi obrigatória, ela precisa ter hoje esse som mais modernizado, ou isso é uma coisa que realmente é de cada um? Porque às vezes eu já escutei assim, por exemplo, tu tá em comentários da igreja, aquele dia eu gostei que o ministro, por causa que eu gosto do estilo que ele canta. Aí aquele lá toca, Mike, meu irmão falou que mais presbiteriano, o cara tocou uns hinos lá, que eu gosto particularmente de todos os estilos. Eu gosto muito de hino e gosto muito do som mais moderno, mas tu acha que hoje a igreja tem que seguir uma linha assim, né? Hoje tem referência que nem a Bethel, o mundo todo copia o som da Bethel lá, americana. Teve um tempo que foi copiada da Hillsong United, hoje já não é mais a referência. Tu acha que existe isso assim? Chegou a um ponto de ser, a igreja meio que se obrigou a entrar nessa linha, vamos dizer que alguns chamam que é mais profético, né? O louvor tem que ser profético hoje, senão ele não... Né? Não sei se tu entendeu. Sim, então, estou entendendo. Sim. Cara, tem situações e situações. Porque eu penso assim, se você acha que é o seu estilo de música que vai mover alguma coisa, aí já começa pelo primeiro princípio, porque diz respeito à sua vida, ao que você é, da maneira que você se relaciona com Deus, da maneira que a sua equipe se relaciona com Deus, da maneira que a sua equipe se relaciona aos seus líderes. Isso faz diferença na adoração. O estilo, cara, daí vai vem esse lance cultural, assim, saca? Por exemplo, a gente deve ter... Pô, as músicas antigas, por que a gurizada hoje corre das músicas antigas? A harmonia é torta pra caramba, cara. O cara tem que estudar pra tocar aquilo, não é assim. Aí você pega a galera aí, a gurizada mais nova, não contra, mas assim, por que o pessoal se identifica mais? Eliminou o ensaio. Por quê? É só aprender a letra. A harmonia é dois acordes que ficam se repetindo o tempo todo, né? Pô, então você eliminou o ensaio do negócio. Não tem mais criação, não tem mais... Você chega aqui, como é que é essa música? Cara, dó e fá, dó e fá, dó e fá. Daí vai ter um lá que o dó, a gente vai botar o baixo mi. Ó. E aí a gente tocou 4 horas de louvor com aquilo ali. Pô, e aí, o que eu posso falar? Não vem dizer a respeito da música, assim, eu acho que esse lance é... Tendência musical tem, sempre teve. Sempre tem e sempre vai ter, né? Mas eu acho que como reverbera muito essa galera da gringa, se você perceber hoje, se você pegar essa galera nova da Hillsong lá, esqueci como é que é o nome, Young Free, né? Se pegar essa galera aí, pô, cara, é molecada, cara. Molecada. E aí, assim, qual que é a referência que esse cara tem lá? Sei lá, Justin Bieber. É o eletrônico batendo ali. É errado isso? Cara, não é errado, é para aquela geração, acho que serve para aquela galera. Eu acho que não dá para empurrar isso num domingo à noite, saca? No domingo à noite tu tem a galera do boné da aba reta, mas tem a senhorinha também. Então acho que a gente precisa, sabe, tem que ter bom senso nas coisas. Cara, é o culto de jovem, desce a lenha, apaga a luz, toca o pau. Mas é o culto de domingo? Cara, é o culto de adoração, é um culto de ensino. Acho que para cada lugar desse a gente pode se mover num gênero ou num estilo musical, né? Mas não é o gênero que vai determinar se Deus vem ou não vem, cara. Ele vem por causa de pessoas, ele não vem por causa da música, não. Se a gente está baseado a nossa adoração no estilo musical, é furada total. Mas que a música tem evoluído, tem. Tem uma outra coisa que eu costumo sempre dizer. Cara, a música boa nas antigas, ela continua sendo boa. Mas a música ruim nas antigas, ela é ruim lá e não tem essa. Não é só porque é antiga que é boa, né? Acontece os caras falam, porque é vintage. Esse amplificador aqui é vintage, mas é ruim, o que adianta? É vintage e é ruim, então eu quero saber disso aí. Prefiro plugar no celular, então, se for ter um negócio, né?
Então tem que ser equilibrado. A gente sempre fala isso, né? Ah, é moderno isso? É moderno e é ruim, então não serve nada. Tem que ser bom o negócio, né? Daí, assim, essa questão de bom ou ruim, muito pessoal, né? Às vezes o que é bom para mim, de repente não é bom para você. Muito gosto, né? Mas falando da comunidade em geral, eu acho que tem uma linha que a gente pode se mover, que a gente pode envolver a igreja, que pode ser participante, que tem uma mensagem que fala desde do pequeno até o... A gente consegue. E outra coisa, assim, é um desafio, cara. Eu trabalho com produção, assim, eu desafio a galera sempre a mover. Escreve suas experiências, vai lá. As primeiras vai saindo ruim, depois vai melhorando, ou às vezes já a primeira já arrebenta. Passa isso, compartilha, traz para a galera do louvor, escrevi essa música aqui, o que vocês acham? Vai embora, ou tem uma outra ideia, pega, agrega na sua música, passa para a igreja, vê como é que a igreja responde. Às vezes você perde a oportunidade de também expressar aquilo que Deus está te dando, as suas experiências, através da música. Claro que isso requer um mínimo de conhecimento técnico, né, para você poder arranjar, enfim, harmonizar, né? E conhecimento bíblico, mas aí se estiver fora da Bíblia, o pastor pega vocês aí e fala: ô filho, não canta isso aí não, que é heresia. Mais alguém? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Eu queria falar uma coisa aqui, é um tema que a gente sempre fala no intensivo, que é a questão dos instrumentos, né? O cuidado com nossos instrumentos. Manutenção, limpeza. Cara, isso aí é uma coisa que às vezes a gente chega nos lugares aí, meu Deus, essa casinha da bateria tem igreja que a gente chega que nem o Satanás não chega lá perto. Tem tanto pó de baqueta, tanta sujeira, tanto papel de bala, tanta coisa. Deus não habita nesse lugar aí não. Cara, eu acho que a gente precisa ter um pouco de zelo pelas coisas. Eu vou puxar a orelha de vocês agora aqui. Quantos guitarristas a gente tem aqui na igreja? 4. Tá vendo aquela gambiarra lá na frente do amplificador lá, 4, se cada um dá 20 pila, velho, a gente resolveu essa parada ali. A gente compra um pedestalzinho ali, bota o microfone certinho, não vai ficar forçando na tela do amplificador. A gente tem a opção de puxar o microfone mais... tá muito grave? O técnico do som vai ter a opção de regular ali, mais por cento do alto-falante. Sabe, assim, são pequenos detalhes, mas que fazem a diferença. Às vezes a gente vai na igreja, o cara canta 10 anos na igreja, 10 anos reclamando do microfone da igreja que é ruim. Esse microfone é ruim, tá tudo enferrujado, tá babado, tá não sei o quê. 10 anos, será que não deu para comprar um microfone? Não precisa comprar um microfone sem fio, compra um microfone legal. 10 anos, cara, sei lá, um microfone bom hoje aí vai custar, sei lá, uns R$600. Aí o cara tem um celular de 4 pau e não compra um microfone e fica 10 anos reclamando. Não é pela questão de comprar, mas está reclamando do negócio e não... Vamos tirar um pouco dessa responsa da igreja, ter o seu próprio equipamento, porque aquele microfone é seu. Você pluga ele, né? Vai numa loja, pluga vários lá, vê o que fica melhor para sua voz. Esse ficou legal. Às vezes pode ser até um que seja mais barato e ficou legal para sua voz, você curtiu. Porque tem uns que acentuam os médios, se a sua voz for muito média e tiver um microfone que acentua os médios, já vai dar ruim, né? Chega aqui o técnico já fica doido. Às vezes tem um que é mais fechadinho e a sua voz é mais aberta, tal. Vai casar legal, comprou esse microfone, você chega para tocar, pluga o seu microfone, acabou, passa uma flanelinha, bota dentro do casezinho na sua bolsa, beleza, está resolvido. Vai ficar 10 anos reclamando do microfone que está enferrujado, que está babado, que essa espuma é catinguenta, que é verdade, cara, a gente presencia isso aí nas igrejas, cara. É complicado, mas a gente pode melhorar, sim. Beleza? Vocês não ficam tristes comigo não, né? Me perdoa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, acho que é isso aí. Nós já estamos nosso... Pastor, como é que nós estamos de horário aí? Deu, né? Falei demais, eu estou 1 hora e pouco falando aqui. Até minha água já esquentou. Beleza, galera? Espero ter sido útil aí para vocês nesse tempo. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, aproveita agora.
Daí, pastor, quer perguntar alguma coisa? Fala aí. Falando sobre estilo de música, acho que meio que completando aí o que o Bruno falou, aqui no ministério é perceptível, assim, entre os ministros de louvor, que cada um tem um estilo próprio, né? E a minha preocupação sempre é assim, ó, quando tem um estilo próprio, é entrar na bolha, né? E ficar ali e não interagir. O que você sugere, no caso, para quem tem um estilo próprio, diversificar, ou enfim, para que a igreja participe mais, porque a ideia assim, nós adorarmos o Senhor, mas para que a igreja também seja impulsionada a adorar o Senhor, né? E eu não sei se já foi feita essa pergunta, porque eu cheguei atrasado. A gente conversou, acho que um pouco sobre essa questão de estilo, assim. Tá, então... Mas assim, eu vou tornar a dizer, eu acho que não precisa mudar o estilo, não. Eu acho que flui aí no jeito que você é, só dá um jeito de envolver mais gente nessa parada. Principalmente a igreja. Eu tive um tempo aí agora com o Júnior do Júnior 9 Graus. O Júnior teve que gravando, ele falou, Sandro, preciso gravar uma guia de piano e voz para mandar para os guris lá, que os guris vão produzir a música, que ele tem, a banda deles, os caras moram no Paraná, Fortaleza, sei lá, são bem distantes. E tem um dos, eu não sei se é o irmão dele ou o baixista dele, que tem um estúdio, daí ele falou, vou gravar o violão e teclado e voz aí, para mandar para os meninos para eles fazer, porque a gente vai gravar essa música. Eu disse, beleza. Daí o Júnior chegou lá, sei lá, 4 horas da tarde no estúdio, saiu de lá quase 1 hora da manhã. E a gente trocou muita ideia, gravamos, ficamos falando. Ele falou para mim, cara, eu tinha muita dificuldade, e ainda estou tendo, de me relacionar com a igreja. Daí conversando com ele, ele falou, pela questão da escola, né? Ele vem daquela loucura do Anduc lá, né? E assim, e é um cara que toca só em evento, então tipo, a galera já, sabe? A galera, tu chega no evento, a galera já conhece as músicas dele, então tipo assim, não tem muita interação, ele fecha o olho, começa, o pessoal vai embora. A mesma coisa acontece com o Rodolfo também, né? O Rodolfo chega, tipo, faz a introdução da música, quando ele solta, tá todo mundo cantando a música, porque todo mundo conhece, então é um cara que, esses 2 exemplos são pessoas que tocam muito em eventos, que tem uma estrutura já preparada para os receber. A galera já vai com... Só que na igreja local é um pouco diferente, porque aí vem o visitante, às vezes o cara que nunca te ouviu, às vezes o cara não é crente, não conhece a música que você está cantando ali, e se ele não se sentir pelo menos impulsionado a ser levado para esse lugar, ou com essa interação, ou pelo menos, sei lá, ensinar o refrão, ou, né? De certa forma participante nesse momento da música, antes do culto, ele vai me sentir meio fora, assim. Eu acho que pode fluir no seu estilo, fica na sua pegada aí, como a gente já falou no começo, isso é muito da questão cultural, da sua escola musical, daquilo que você ouve, isso tudo influencia. Segue cada um no seu estilo, mas vamos tentar abraçar o máximo de pessoas que a gente conseguir. Isso falando da igreja e também falando dos músicos que estão junto com você aí. Acho que esse é o caminho, hoje que é o caminho mais equilibrado, né? Mais equilibrado. Isso aí. Foi claro, pastor? Tranquilo? Cara, lá no Mevan é uma salada danada. Tem da Maquele, que é o reteté, sapatinho de fogo e sertanejo, e pau pega. E tem os doidos lá que fica lá, entendeu? Mas eu acho que é legal, a gente vem trabalhando isso lá também, para a gente chegar nesse equilíbrio e sempre, principalmente nos cultos da igreja, né, que não são eventos específicos, assim, os cultos cotidianos da igreja, a gente poder envolver a igreja também na questão da música, como a gente falou, trazer todo mundo, pegar o copo e usar a música para adorar a Deus, beleza? É isso aí. Benção demais. Gente, foi um prazer, né, estar aqui. Eu sei que a gente teria assunto aí para estar conversando por bastante tempo, mas
A gente não conseguiu falar muito sobre as questões técnicas, mas eu acho que é prudente a gente falar sobre alguns assuntos, né? E é isso aí. Muito obrigado pelo tempo que vocês se disporam a estar aqui nessa tarde. Vamos ter um tempo aí com o Felipe também, que provavelmente vai dar mais uma sacudida em nós aí. E é isso aí. Bem?